melhor maneira de fazer os sonhos se tornarem realidade é acordando. Esse é um vídeo do Professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, sejam bem-vindos ou bem-vindas ao Bala de Ideias. Eu sou o Professor Aquino e nesse episódio especial eu estou recebendo a Bibi Bailas, do canal Física e Afins. Bibi, é um prazer receber você aqui. Muito obrigada pelo convite, eu que agradeço. Olá para todo mundo do canal e eu espero que a nossa conversa seja muito produtiva hoje. Eu tenho certeza que vai ser. Eu gosto muito do seu canal, acho bacana o trabalho que você vem fazendo para levar a física e a ciência no YouTube e mostrar que você tem pessoas reais fazendo essa ciência, né? Porque você é uma doutora em física realmente e além disso está colocando esse conteúdo seu no YouTube, eu acho muito bacana. E eu vou começar te fazendo uma pergunta meio aqui capciosa talvez. O que é o tal do coach quântico? O que é isso, rapaz? A gente já começa assim, né? O que é o coach quântico? Olha, eu sinceramente até brinquei lá no react que eu fiz que o coach quântico não era nada, né? Porque, assim, a gente pode pegar o coach só uma pessoa que treina alguém. Eu vejo coach, tipo coach esportivo, por exemplo, técnico de seleção de futebol, algum, sei lá, coach de atleta, assim. É uma pessoa que vai te dar um caminho. Eu sei que existem alguns coaches na questão de comunicação, na questão de empresas e tal, mas é que coach quântico não é nada, porque a física quântica, né, a mecânica quântica não fala nada sobre, sei lá, sobre o teu comportamento como pessoa, ganhar dinheiro, sei lá, felicidade, doenças, então... Em cima do quântico. Aí, pra mim, coach quântico charlatanismo, né? Charlatanismo é a melhor definição, charlatanismo. Oi, palavrinha difícil. Porque, na verdade, assim, hoje a moda é essa, né? Qualquer coisa que eles querem dar algum ar de que é moderno, bota um quântico no meio. E como a maioria das pessoas não entendem a física quântica, que realmente é algo relativamente novo, né? Você não vê física quântica na escola, você não estuda isso na escola, né? O que você vê na escola é uma física ainda de um tempo anterior. Então, fica essa áurea mística, né? Que botou quântico no meio. É como se o gourmet faz um papel para comida, como o quântico faz para coisa de tecnologia e ciência, né? Botou o quântico no meio, é a mesma coisa de botar um gourmet, isso, né? É bem isso. Acho que a quântica tá a gourmetização, assim. E tem quântica de tudo. Inclusive, ontem eu recebi ginecologia quântica. Como? Que coisa! Exato. Tem um pessoal aí que tá fazendo... sei lá que tipo de tratamento ginecológico colocando quântica no nome. Que é isso, rapaz? Eu já vi direito quântico, qualquer coisa que tu imaginar tem o quântico, colchão quântico, água quântica. Água quântica? Lá, essa é nova pra mim também. Pulseira quântica, tipo, tem de tudo, Caramba. assim, tudo que tu pesquisa tem o quântico no nome, que eu acho que as pessoas acham que aquilo vai ser... sei lá, vai vender mais caro, não sei. Agora, puxando pra uma conversa mais séria, que é uma coisa que as pessoas geralmente não entendem, né? Agora vamos tentar dar uma explicada pro pessoal, né? As pessoas acham assim, se eu tenho uma teoria física A, aí essa teoria física A, ela não explica direito um determinado fenômeno. Aí você precisa de uma física B. É a ideia da física quântica e da física clássica, né? Então, a depender do que você estiver modelando, a física clássica vai funcionar belezinha, bonitinha, a física newtoniana, mas se você estiver na escala micro, aí a coisa já começa a mudar de figura, você precisa da física quântica. Aí as pessoas acham que uma coisa anula a outra. A pessoa acha que porque existe a física quântica, o que está na física newtoniana está tudo errado. E não é assim que funciona na ciência, né? Porque dado o que você precisa, em uma determinada situação, a física newtoniana vai funcionar perfeitamente, você pode usá-la seguramente para construir o que você quer e vai funcionar. Explica um pouco para as pessoas isso, né? Por que uma coisa não invalida a outra? Por exemplo, por que a física de Einstein, a teoria da relatividade, não anula o que o Newton fez sobre a questão da gravidade? Como é que funciona isso? Eu sempre falo sobre escalas, né? A pessoa tem que ver qual escala tu tá trabalhando. Se tu tá trabalhando numa escala macroscópica, tu vai utilizar a física newtoniana. A física no nosso dia a dia, o nosso... sei lá, os nossos movimentos, o nosso mundo, ele é todo regido pela mecânica newtoniana. E aí, como tu falou, quando a gente vai pro mundo das partículas, o mundo subatômico, por exemplo, a gente tem que a gravidade, ela é desprezível ali naquela escala específica, né? A gente tem que a mecânica quântica funciona melhor. Então, as pessoas, elas acabam, como tu falou, achando que uma coisa anula a outra, mas eu acho que é um desconhecimento mesmo. Na física,
a gente tem várias coisas que funcionam com escalas. Por exemplo, na minha área, que é física de partículas, a gente tem física de partículas de baixas energias e de altas energias. E uma coisa que funciona em baixas energias não necessariamente funciona em altas energias e vice-versa. E aí a gente tem, essa teoria descreve muito bem os fenômenos nessa faixa de energia, ou naquela faixa. Então, não sei, as pessoas gostam muito de falar quando eu explico isso, sempre tem uns comentários assim, mas é que a física quântica que a gente usa é diferente. Ué, como? Aí eu fico falando, eu falei, gente, só tem uma física quântica, não tem duas físicas quânticas, sabe? Uhum. E aí as pessoas, elas acabam confundindo. Aí muita gente também fala assim, mas se o nosso corpo é formado de células, certo, né? Ou de átomos. Então, a mecânica quântica, ela controla o nosso corpo. Aí eu sempre uso o exemplo que, por exemplo, impulsos nervosos no nosso cérebro já são uma escala macroscópica. Sim. Então, já é mecânica quântica. Claro, tem gente que estuda questões de biologia quântica, outras coisas, mas que não tem nada, absolutamente nada a ver com o teu pensamento, com a tua doença, se o teu corpo... eu pensei algo negativo, vou ficar doente porque a física quântica decidiu. Não, entendeu? A biologia quântica é uma área bem séria dentro da ciência e não tem nada a ver com esse tipo de coisa. Então, eu acho que as pessoas precisam saber distinguir um pouco o que tem sentido e o que não tem. E eu acho que, sei lá, assistindo vídeos seguros ou lendo algum material interessante, eu acho que as pessoas podem aprender um pouco mais. Puxando esse gancho aí para vídeo seguro, recentemente o YouTube ele anunciou, né, que ele vai seguir os 4 R's de responsabilidade no YouTube. Não sei se você chegou a acompanhar isso. O primeiro R é o R de remover. Eu tenho até um vídeo sobre isso, depois eu vou deixar no cartão. O primeiro R é de remover vídeos que são que ferem as regras do YouTube. O segundo R é de realçar aqueles canais que têm um conteúdo confiável. E fazer com que esses canais apareçam no topo nas listas, né, de busca, né? Então a pessoa vai fazer uma busca sobre, sei lá, física quântica, o que vai aparecer no topo é de um canal sério falando de física quântica, e não de um canal charlatão falando de uma física quântica para essas aplicações malucas que a gente viu. O terceiro R é o R de recompensar, ou seja, fazer com que aquela pessoa criando conteúdo sério ganhe realmente monetização, enquanto que aquela pessoa que faz um conteúdo que não é sério não ganhe, né? Ou seja, que a maior parte do dinheiro vá para aquela pessoa fazendo um conteúdo sério. E o último R é o R de... que eles chamam... Qual é mesmo? Deixa eu ver se eu lembro aqui de cabeça. Reduzir o número de vídeos que estão ali naquele limiar entre ferir as regras do YouTube e não ferir. Então são os 4 R's. Do ponto de vista da ciência, né, e da divulgação científica no YouTube, qual a sua opinião sobre isso, do YouTube realmente ativamente trabalhar para evitar o espalhamento dessas pseudociências e negacionismos dentro do YouTube? Olha, eu acho isso perfeito, porque, por exemplo, os meus vídeos, que eu coloco alguma coisa de quântico no nome, as pessoas já reclamaram que as publicidades que aparecem e que os vídeos que aparecem recomendados depois são vídeos de charlatanismo quântico. Então, eu tô fazendo um trabalho sério e as pessoas estão ali ao mesmo tempo recebendo conteúdo que não tem nada a ver com o que eu tô falando, conteúdo que é pseudocientífico. E aí as pessoas até falaram, Bibi, não tem nada que tu possa fazer. Eu não posso falar, eu não tenho como falar pro YouTube quais as publicidades ou quais os vídeos que ele vai recomendar a partir do meu vídeo. O que ele faz é pegar um nome e recomendar ali algo parecido com aquele nome. Então eu acho que é muito importante, porque algumas pessoas, elas acabam clicando na primeira coisa que aparece, e aí aparece aquela pessoa que parece ser séria, porque a pessoa que ela é o charlatão quântico, ele parece uma pessoa bem instruída, ele geralmente fala com palavras difíceis, ele vai falar coisas que a gente vai acreditar que é verdade. É o falso especialista. E aí o falso especialista, o falso especialista, que é uma das características do negacionismo, ele tem que passar que ele é um expert, ele tem que parecer isso, exatamente. Né? Aí, nesse caso, aí acaba que tá acontecendo isso. E é interessante você falar isso, porque é uma das coisas que o YouTube quer corrigir, realmente, né? Então, se assistir o seu vídeo, que é um vídeo sério, na hora de aparecer os vídeos recomendados, que é aqueles vídeos que aparecem na lateral do vídeo, ou às vezes até dentro do próprio vídeo, ele não botar um vídeo que não seja sério, né? O que você pode controlar, a única coisa que o criador de conteúdo pode controlar, é a publicidade que aparece no início,
Que aí isso é possível você configurar algumas palavras-chave para não aparecer. Então, por exemplo, digamos que tem algum tipo de curso quântico aí de coach que esteja aproveitando dos seus vídeos para colocar o conteúdo dele, né? Porque esses caras, eles podem, na hora que a pessoa vai fazer uma propaganda no YouTube, a pessoa que quer fazer a propaganda, ela pode configurar a propaganda dela de tal maneira a ter uma chance grande de aparecer no seu canal, por exemplo. Aí ele pode fazer isso, ele pode explorar o seu conteúdo. Então, ele tá vendo que o seu conteúdo fala sobre física quântica e é um conteúdo sério e tá chamando gente, aí ele configura a campanha publicitária dele de tal maneira que tem a chance de aparecer no seu vídeo. Aí, em contrapartida, tem uma forma lá no YouTube onde você pode fazer e bloquear certas coisas. Então, por exemplo, você bloqueia que no seu vídeo não vai aparecer propaganda daquele coach quântico charlatão, mas tô falando só de propaganda. Os vídeos recomendados depois você não controla, mas essa parte de propaganda ainda tem como você fazer. Isso é interessante você dar uma olhada, que se estiver sendo muito problemático no seu canal e tiver muito constante isso, você pode configurar para evitar que isso aconteça. Na publicidade, pelo menos, né? Eu vou procurar então, porque bastante gente fala. O bom é que as pessoas do meu canal já sabem que aquilo ali é charlatanismo, isso é bom, isso né? é bom. Mas assim, tem tanta coisa que tu vai ler, procurar de física, que tu realmente fica chocado, assim, como as pessoas distorcem toda a realidade. Sim, então, eu comecei a fazer a série lá do Terça do Charlatanismo Quântico, onde eu coloco tudo que tem a palavra quântico. E aí é interessante ver que muita gente ainda não entendeu que existe uma diferença entre um fato científico e uma opinião. Sim. Muita gente acha que a minha opinião é de que isso deu certo. Tá, mas é que a tua opinião não vale nada pra ciência. Sim. A tua opinião, ela não é relevante, ela não tem embasamento científico. A gente fala experiência anedótica, que é eu fiz tal coisa e deu certo, a minha vizinha fez tal coisa, minha filha, sei lá. Isso não importa pra ciência. Então, muita gente acaba se ofendendo um pouco porque elas acham que quando tu diz, cientificamente isso não funciona, a pessoa acha que tu tá meio que ofendendo ela pessoalmente, entendeu? Pega pro lado pessoal. O que não tem nada a ver. Isso é uma dificuldade. Por causa que esse tipo de terapia, ou, sei lá, essas coisas quânticas no nome, ela, no final, não tem nada de quântico. É um charlatão usando a ciência de bengala, né? Porque hoje em dia, eu acho que talvez para algumas pessoas só a fé não é suficiente. Então, elas precisam achar que a ciência tá embasando aquilo ali pra acreditar, ou pra pagar, ou sei lá o quê. E aí acontece isso, as pessoas elas ficam com raiva se tu falar, a ciência disse que isso não funciona, e aí elas confundem fato com opinião. Isso é muito importante você estar pontuando, porque realmente acontece isso. A pessoa acha, por exemplo, que a gravidade é uma opinião. Ele tem uma opinião que não funciona e pronto. Então, acabou. A opinião dela é essa e pronto. Ela fala como se estivesse discutindo, por exemplo, qual é a fruta mais gostosa, onde aí realmente é uma questão de opinião. Uma pessoa vai achar uma coisa, outra pessoa vai achar outra. Mas um outro fato concreto da ciência, algo que você já está bem explicado, corroborado, né, com várias evidências, com vários estudos, não é opinião. Não tem isso de você dizer, eu tenho opinião de que tal time de futebol não é o melhor do mundo. Não, mas espera lá. Se eu estou falando para você de gravidade não é opinião, entendeu? Então a física newtoniana funciona, a gente constrói as coisas e tá certo, não tá errado, né? Tudo bem. E eles são tão danados, né, nesse sentido, o que eles fazem, né? Porque, de fato, quando você olha para a história da ciência, aconteceram vários momentos, e é por isso que a ciência é tão positiva, onde houveram correções. Então, uma pessoa chega e fala uma certa informação, que naquela época podia não ser a informação mais considerada como correta, só que aí depois, conforme as evidências fossem aumentando em torno daquela informação, a ciência mudava, e aí evoluía, né? É assim que vai acontecendo na ciência, esse é um processo natural. Só que aí o cara pega, aproveita essa característica da ciência e enfia nela outras coisas que ele quer. Então, se isso aconteceu lá atrás com Newton e com Einstein, porque o Einstein fez uma coisa que o Newton tinha feito, por que o que eu estou falando também não é possível disso acontecer? Ou seja, ele fala como se o que ele estivesse falando tivesse no mesmo patamar de coisas que aqueles caras fizeram, né? Quando na verdade não é só uma coisa absurda que ele está falando, né? Geralmente são pessoas, inclusive, sem estudo, que não são especialistas naquela área, né?
o cara é tão egocentrista que ele tá, tipo, se colocando no mesmo nível de Exato, gênios da ciência. exato. O Newton, então, o próprio Newton, ele estudou, ele fez uma formação acadêmica, considerando a física que ele tinha na época. Então, ele estudou, por exemplo, a física de Descartes todinha. Então, ele sabia o que estava acontecendo na época dele. Só que ele foi genial, ele conseguiu dar um passo além. Então, não foi uma pessoa que não tem formação nenhuma, que começou a assistir 3, 4 vídeos no YouTube, já se acha especialista e já começa a dizer que refutei Einstein, refutei Newton. Pô, não é assim que a coisa funciona, sabe? Mas não, a pessoa acha que é opinião e pronto. E realmente é complicado. Nós estamos numa época aí onde falar o correto é considerado errado. É considerado doutrinador. É um negócio meio maluco. Mas isso só mostra o quanto as pessoas não têm conhecimento, né? Porque, por exemplo, no caso de Newton mesmo, o pessoal aí que é o negacionista, pseudocientista, acaba sempre focando, mas é que Newton era, por exemplo, criacionista, ou que Newton acreditava na Bíblia, não sei o quê. Newton realmente foi uma pessoa muito religiosa, porque naquele século que ele viveu, a ciência e a religião, elas não estavam separadas. Ó, se tu for pensar que quando Newton começou a estudar, não existia mecânica newtoniana, porque foi ele que criou, a gente já tem uma noção da ciência. Então, não tinha cálculo. Naquela época. Ele inventou, ele junto com Leibniz, né? Exato. Ele junto com Leibniz ali desenvolveu o cálculo. Mas pensa só, se você fosse um estudante de física, né? Você fez física, ou eu, como fiz matemática. Se a gente tivesse vivido antes do Newton, não teria disciplina de cálculo na nossa graduação. Não. Coisa que hoje é o básico, é o beabá de quem faz um curso na área de exatas, é o cálculo. E aí os caras pegam e falam, mas é que ele acreditava em Deus. Tipo, beleza, sabe? O cara estudava a Bíblia, mas ele também fez toda uma parte científica. Na verdade, Newton, ele era tão cientista que ele queria provar experimentalmente e encontrar a ciência na Bíblia. Tipo, o cara, ele não acreditava apenas no que estava ali, ele queria provar que aquilo ali estava certo. Então, eu não vejo isso como algo ruim. Ou, não, é que Newton era alquimista, não sei o quê. E eu já falei várias vezes que naquela época mesmo, o alquimismo era só estudar química. Era a química, que hoje é a química moderna, naquela época era o alquimismo. Então, tipo, as pessoas distorcem muito, né? E aí a gente acredita no que é acreditar. Aí de novo, basicamente e aí de novo puxa aquele gancho que a gente tava falando. A pessoa fala, Newton era obscurantista, Newton era muito cristão. Eu sou cristão, então, portanto, o que eu tô falando tem o mesmo valor que ele falou naquela época. E não ele soube separar. E essa que é a questão. O Newton, ele soube separar. O Newton não chegou assim e falou, olha, a gravidade é assim porque essa passagem da Bíblia aqui diz que é assim. Não, ele soube separar as coisas. O que ele fez era diferente do que ele tinha na fé dele. E daí ele conseguiu, na verdade, a partir disso, evoluir aquele tópico da ciência, né? Todo mundo que conseguiu fazer essa separação deram várias contribuições. Nós temos, na história da ciência, nós temos vários padres e vários bispos e vários outros religiosos que acreditavam realmente no Deus, acreditavam no cristianismo e tudo, mas conseguiram separar e desenvolver a matemática e a física. Então, quando você consegue fazer a separação, ótimo, a sua crença de sua fé é uma coisa, a sua razão descrevendo como é que um funcionamento do mundo é outra coisa, sabe? Mas não, tem gente que quer juntar as duas coisas e que se você fala, não é bem assim, ele acha que você está atacando a fé dele. Esse que é o problema. É quando a pessoa acha que ele está atacando a fé dele ao dizer aquela afirmação científica, né? As pessoas têm que entender que... É até bom falar isso, né? Entender que a ciência, ela não ataca a religião. Tu nunca viu um artigo científico escrito numa revista de revisão por pares, uma Nature, por exemplo, uma Physical Review Letters, lá falando, Deus não existe. A ciência, nós pesquisamos aqui no nosso laboratório Deus. Não existe isso. A ciência, na verdade, ela não tá nem aí pra Deus se existe ou não. Ela quer explicar os fenômenos que estão acontecendo na natureza. Sim. A gente vê que na natureza tem essa quantidade de matéria, essa quantidade de antimatéria. Vamos estudar por quê? Na ciência a gente viu, sei lá, que os elétrons estão passando aí na eletricidade, luz, não sei o quê. Vamos estudar o fenômeno luminoso. Vamos estudar a termodinâmica. Então, a ciência não tá falando nada. Na verdade, quem gosta de atacar a ciência é algumas, não digo todas, pessoas que são religiosas, que acabam dizendo, porque a ciência disse isso, a ciência disse aquilo. Não. A gente, na área científica,
tá estudando e tá evoluindo. Uhum. E é isso, a gente eu, na minha opinião, não acho que as coisas devam ser misturadas. Uhum. Na minha opinião, cada um vai pro seu lado e vai evoluindo do jeito que for. É. E até engraçado que eu vou citar aqui, Dalai Lama, eu acho que as pessoas conhecem, né, que é o líder do budismo e tal. Uma vez perguntaram pra ele assim, e se a ciência provar que tudo que vocês falam não tá certo no budismo? Aí ele falou, o budismo vai ter que mudar. Sim. E tipo, isso é uma coisa muito séria, tipo, o respeito que essa pessoa tem pela ciência, Sim, entendeu? É entender que a ciência tá fazendo um trabalho sério, e se a ciência um dia, é hipotético, tá, gente? Uhum. Se a ciência um dia falasse algo sobre isso, eles teriam que mudar, porque não teria como contestar, sabe? Entendi. É exatamente essa que é a visão, que é a ideia, né? E puxando agora o gancho de ciência, algo que eu acho muito interessante também no seu canal é a questão da representatividade que você vive falando também, né? Porque nós ainda temos muito poucas mulheres na ciência, né? Por questões históricas, né? De como foi desenvolvendo a ciência, é um universo que foi meio que tomado exclusivamente pelo espectro masculino, né? Como é que é isso? Nós já estamos tendo uma mudança, né? Mas ainda assim é lenta, obviamente, né? Para você ter uma ideia, no meu canal, pelos dados lá do YouTube, cerca de entre 75% a 80% do público é masculino ainda, né? E o meu canal é voltado para a área de matemática, né? Então tem o pessoal da engenharia, o pessoal da física, da matemática também. Então, acaba puxando o que acontece realmente na graduação, né? Você vai na graduação, tem mais meninos do que meninas, né? Como é que é isso? Como é que a gente vai evoluindo enquanto sociedade para que esse tipo de coisa cada vez reduza, né? Ou seja, que a menina que quiser ser cientista, ela vai ser cientista, ou que vai fazer exatas, ela vai fazer exatas, né? Não ficar aquela coisinha fechada que, não, você é menina, vai fazer isso, você é menino, vai fazer isso aqui. Olha, eu acho que o importante é a visibilidade. Eu acho que quanto mais... Eu acho que pra tudo, né? Não só na questão das mulheres na ciência, mas, por exemplo, na nossa vida, se tu é uma pessoa negra e tu vê várias pessoas negras conseguindo lugares importantes, tu vê mulheres conseguindo. Eu gosto também de trazer no meu canal pessoas do Norte e Nordeste, porque senão a gente sempre fica naquele eixo São Paulo, Rio... Isso. Rio Grande do Sul. Eu sei que eu trago muita gente do Rio Grande do Sul pro meu canal, porque eu sou gaúcha, Sim. então acaba sendo os meus amigos. Uhum. Mas, na última edição que eu fiz de lives lá no Mulheres Físicas, eu trouxe quase todas as convidadas do Norte e Nordeste. Uhum. Porque eu queria mostrar que existe, sim, ciência de qualidade sendo feita no Norte e Nordeste. Sim. Porque a gente sempre pensa... eu recebo muitas mensagens talvez tu também receba, de estudantes de cidades pequenas aí do interior, Norte e Nordeste, e aí eles falam, eu preciso ir pra São Paulo pra conseguir uma coisa melhor na minha vida, e na verdade não, porque aí vocês também têm muita ciência de qualidade, institutos de pesquisa bons, e aí quando tu vê pessoas que são parecidas contigo, chegando em lugares que tu quer chegar, isso te motiva. Uhum. Então, por exemplo, se outras meninas que são jovens, elas acabam vendo, olha, no canal da Bibi ela recebeu, sei lá, acho que se eu fosse somar todas as mulheres que eu já recebi no meu canal, talvez mais de 40, 50. Ela vai ver, nossa, existem mulheres fazendo o que eu quero fazer. Entendi. Existem mulheres estudando física. Então eu acho que o começo é essa coisa de visibilidade. Acho que outra coisa importante pra quem tem criança pequena, por exemplo, especialmente meninas, No meu caso. é estímulo. É estimular, sabe? Ao invés de tu... Eu sempre brinco assim, a menina, ela pode ser a princesa da Disney, mas ela também pode ser a cientista, e ela tem que saber disso. E ela pode ser a princesa cientista, se ela quiser, ela pode ser qualquer coisa. Minha filha tenta chegar nesse ponto, assim, ela gosta de princesa da Disney, ela assiste, o que ela gosta, ela assiste, e eu acho bonitinho quando ela fala que ela gosta de matemática, né? Eu não sei se é porque ela sabe que eu sou professor de matemática, aí quando tem atividade de português e de matemática, as de matemática, eu dou aquela olhada assim, fico com aquela visão de pai orgulhoso, né? Que ela tá conseguindo fazer direitinho, entendendo os pensamentos dela. Mas isso é importante. É importante porque ao invés da gente só estimular as crianças... Na verdade, eu acho que as crianças em geral, né? Quando teu filho ou tua filha chega e fala assim... eu quero ser cientista, eu quero ser astronauta, eu quero ser, sei lá, qualquer coisa.
Ao invés do pai e da mãe falarem, ai, meu filho, isso é impossível, eles têm que falar, ai, que legal, como será que tu vai chegar lá? Tu dá pras meninas, ao invés de tu dar só boneca, tu dar quebra-cabeça, tu dar joguinho Lego. de, sei lá, hoje em dia tem Barbie cientista, Barbie astronauta, Barbie, como é que é? Engenheira robótica. Sim. Tem várias coisas. Então é tipo tu mostrar pra ela que ela tem exemplos. E eu acho que isso é importante. E é quando a matemática também, tu que é da área da matemática, é tentar mostrar pras crianças que a matemática não é aquele bicho de 7 cabeças, que tu não precisa ser, eu preciso ser o gênio, eu só preciso tirar nota boa. Não, eu vou estudar, se eu não entender tá tudo bem, se eu tirar nota baixa tá tudo bem, eu vou continuar tentando, e aí eu vou evoluindo. Eu acho que é mais ou menos isso, é a gente estimular e não ficar cortando as crianças, e eu acho que elas também verem assim, olha, existem mulheres cientistas. Sim. Eu também posso ser uma cientista. Eu acho, acho que isso é muito importante. Vamos aproveitar que a gente está indo para a parte final da conversa aqui, e aí faz um pouquinho da propaganda do seu projeto que você está no seu canal, né? Fala um pouquinho do seu canal, que eu acho que você está fazendo até alguma coisa aqui, que você vai lançar recentemente também. Aproveita e faz a propaganda do seu canal aqui pro pessoal que tá aqui no meu canal também lá conhecer o seu canal. Bom, pra quem não conhece ainda o meu canal, ele se chama Física e Afins. Eu sou física, então como o Aquino falou no começo do vídeo, eu sou doutora em física. Hoje em dia eu trabalho como pesquisadora aqui no Japão. E o meu canal eu falo sobre vários assuntos de ciências. E eu também gosto de dar muita visibilidade para as mulheres cientistas, como a gente já conversou aqui na nossa entrevista. E esse mês de dezembro, especialmente, eu tô fazendo um projeto que chama Ciência Delas. Então, quase todos os dias de dezembro eu tô lançando um vídeo entrevistando uma mulher cientista em diversas áreas. Então, hoje saiu a 8ª entrevista do projeto, vão ser ao todo, acho que 25 ou 26, são bastante entrevistadas. Então já saiu, por exemplo, ciência dos tubarões, já saiu física matemática. O vídeo de física matemática acho que tu vai gostar de assistir, porque é um vídeo bem pesadão, assim, foi bem técnico, mas eu acho que foi muito legal, falando sobre, na física, quantidades conservadas, falando sobre a física matemática, integrabilidade, mecânica clássica, ficou bem legal o vídeo. Falamos também já sobre ensino de ciência para crianças, para professores que querem ter ideias. A gente falou sobre ecologia, engenharia florestal, vai sair machine learning, programação, área de TI. Vai ter muito vídeo, legal. Assim. Então, eu acho legal, porque nos vídeos, para quem tiver a dúvida, a gente não discute muito o tema da mulher na ciência. A gente não discute isso, a gente discute a pesquisa daquela cientista. Mas então, se existe uma mulher fazendo aquela pesquisa, por que não chamá-la, né? Porque se tu pegar hoje em dia e olhar no YouTube o espectro, os youtubers de ciência, a sua grande maioria é masculino. Sim. Então, na área de física, eu sou uma das poucas que faço área de física. Na área de matemática, como mulher, a gente tem a Juju, que é a matemaníaca, que ela também tá no meu projeto. Muito boa. Eu acho que na matemática a Juju é uma das únicas que faz essa divulgação, popularização. Na física sou eu. Então, assim, é importante a gente mostrar que as youtubers mulheres são unidas, são amigas, que não existe essa coisa de rivalidade entre os youtubers, né? E também trazer essa visibilidade, que o pessoal vá lá e veja, olha, ela faz isso, ela faz aquilo, aquele outro. E claro, no meio da conversa, às vezes, as meninas comentam alguma dificuldade que passaram. Também a questão sobre ser negro nas áreas científicas. Isso vale, acho que, tanto para homens e mulheres, que tem pouquíssimas pessoas negras em locais de universidade. Também recebi no canal pesquisadoras que são mulheres trans, então a gente também tem essa visibilidade dessa minoria. Então, assim, eu acho que é um projeto bem legal e eu acho que vale a pena se vocês tiverem interesse em áreas científicas diversas e tentar aprender algo. Por exemplo, tu tem curiosidade, tu pensa em fazer um vestibular para matemática, então vai lá ver o que a Juju falou. Eu tenho curiosidade de saber o que um programador em física faz. Eu vou lá ver aquele vídeo. Acho que é mais ou menos isso. Ótimo. Então, pessoal, vamos lá conhecer o canal da nossa Bibi, tá lá o Física e Afins. Vou deixar o cartão aqui para vocês também, vai aparecer.
inscrevam-se lá, veja, ela tem muito conteúdo interessante, recomendo realmente. Então, pessoal, vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau pra galera. Dá tchau aí também, Bibi. Muito obrigada pelo convite, espero que vocês tenham gostado da entrevista e até a próxima. Tchau!